Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor Marcelo Seco. Vamos dar início aqui a mais uma das nossas aulinhas aqui de apresentação para o concurso da Cefaz de Alagoas. Nosso material está todo disponível no site ali, tem os PDFs, tem uns mini pacotinhos ali com os meus cursos, temos a turma de elite, tá bom? Deem uma procurada lá, porque a gente está agora, o edital saiu relativamente há pouco tempo, e ainda tem uns aí 2 meses inteirinhos para estudar, tem muito tempo para estudar. E a gente não pode deixar de aproveitar essa oportunidade, tá? Principalmente se você está no ritmo, eu já vim estudando para outros concursos, depois de tanto tempo parado sem sair edital esse ano, a gente tem que aproveitar de qualquer jeito essa oportunidade. E hoje a gente vai dar, depois dessa introduçãozinha aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre legislação tributária estadual, tá? Vamos resolver umas questões recentes, algumas da CESP, algumas da FCC, mas o importante é que vocês utilizem essa apresentação, essa mini aula aqui, para esclarecer definitivamente algumas dúvidas e alguns assuntos importantes ali que a gente vai tratar, tá bom? Vamos lá, então eu vou dar continuidade aqui, só vou trocar da tela para a apresentação e aí eu vou aguardar o ok do pessoal e a gente prossegue, tá bom? Boa noite, vamos lá, vamos que vamos. Vamos ver se está funcionando, vamos lá, questões recentes, tá ok. Então vamos lá, questão número 1. Olha lá, uma questão da CESP, tá? Que vai elaborar a nossa provinha lá. Questão de 2018. A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, querendo aprimorar a fiscalização do ICMS, solicitou ao município de Porto Alegre, então olha lá, a Secretaria da Fazenda solicitou ao município informações relativas ao trânsito de mercadoria em seu território. O território de quem? Do município, certo? Em contrapartida, a Cefaz pretende informar dados de operadoras de cartões de crédito à municipalidade. Então a Cefaz pediu dados para o município e vai informar para o município dados de cartão de crédito. E aí ele pergunta, essa transação, essa solicitação que ela fez, fica condicionada à edição de lei específica que autorize tal intercâmbio de informações. Tem que editar a lei para fazer isso? Não, não tem. Isso aqui torna a alternativa errada, tá? É permitida, porém é vedado o fornecimento de dados de operação de cartão de crédito ao município. Não. Ela é permitida sim e não é vedado. Não é vedado. É permitido tanto receber como fornecer dados, tá? É expressamente vedada por consistir em intercâmbio de informação. Não, não é vedada. Ela é possível, ela tem previsão legal, tem autorização expressa. É autorizada desde que firmado o convênio. Sim, exatamente. Tem que ter um convênio. A gente vai ver que isso aí está lá no CTN. Então não precisa de lei, não é decreto, é um convênio, tá? É proibida não, a gente já viu que não é proibida por envolver informações sigilosas. Não, não é proibida. Ela é permitida, autorizada expressamente no CTN. Depois vai... essa previsão do CTN normalmente é replicada nas legislações estaduais, tá? E você faz um convênio com o ente federativo, tá? Há vários convênios aí entre estados e municípios, estados e Receita Federal e municípios, tá? Tem muitos convênios para isso. Então lá no CTN diz que a Fazenda Pública da União, dos estados, Distrito Federal e municípios vão prestar informações mútuas, tá? Para fiscalização, permutando informações na forma estabelecida, caráter geral específico, por lei ou convênio. Então, quer fazer uma lei? Pode fazer, mas precisa de lei? Não precisa, o convênio basta, tá bom? Então, uma questãozinha facinho da CESP aí para a gente resolver. E, embora envolva mais conceitos de direitos tributários, estava na prova de legislação, ok? Mais uma aqui, ó. Empresa fabricante de móveis para escritório. Fabricante de móveis, tá? Para escritório, situada no Rio Grande do Sul. Tem 2 estabelecimentos, então uma fábrica, um estabelecimento industrial, 2 estabelecimentos, não exporta e pretende creditar-se de ICMS cobrado sobre a entrada de energia elétrica em seus estabelecimentos. Bom, tudo isso aqui interessa para o caso do crédito, tá? O fato de ser um estabelecimento industrial, o fato de não exportar, tá? E o fato de estar querendo se creditar sobre energia elétrica. Ok. Em um dos estabelecimentos está a área administrativa e no outro está a área industrial, tá certo? Ela tem 2. Conforme lei estadual, blá blá blá, vamos lá. Se ela se creditar, vai acontecer o quê?
violará a legislação, pois não é permitido que a empresa acredite ICMS de valores cobrados pela entrada de energia elétrica. Não, alternativa errada. Depende, tá? Depende da utilização que eu vou fazer com a energia. No caso da energia para industrialização, mesmo que eu não seja uma empresa exportadora, eu posso me creditar. Então, energia utilizada na área industrial dá direito a crédito, certo? Muito bem. Agora, na letra B. Poderá acreditar o ICMS incidente sobre a entrada de energia do estabelecimento onde funciona a área administrativa? Não, não posso, também está errada. Energia utilizada na área administrativa não pode ser creditada, tá? Talvez, estamos ainda para ver, a partir de 1º de janeiro de 2020, talvez possa passar a ser objeto de crédito se não for alterada a Lei 87LC 8796, tá? Que lá diz que só pode creditar a partir de 1º de janeiro de 2020. Mas essa lei vem sendo alterada já desde a época que saiu, desde 1996, sempre eles alteram. A última foi em 2011 e prorrogou por 10 anos aí. Bom, poderá acreditar o ICMS incidente sobre a entrada de energia no estabelecimento onde se realiza atividade exclusiva de industrialização. Ótimo, essa aqui é a nossa resposta. Pode sim, pode acreditar a energia, né, o ICMS da energia para a industrialização. Poderá acreditar o ICMS na entrada de energia dos dois estabelecimentos? Não, não pode, porque a gente já viu que no administrativo aqui não pode acreditar. Violará a legislação, pois a operação é restrita a empresas que fabriquem produtos destinados à exportação? Não, não é restrito. O que acontece é que no caso da exportação, tem mais algumas situações em que ela pode se creditar, tá bom? Mas não precisa ser exportadora, basta ser uma indústria para poder se creditar do crédito de energia referente do crédito de ICMS referente à entrada de energia na área industrial. Então vamos lá. O ICMS da entrada de energia elétrica, aqui um resumo, tá? É o que pode ser feito. Então vamos lá. Quando a energia for objeto de operação posterior de saída de energia elétrica, então, distribuidora de energia comprou energia, obteve crédito. Vendeu energia, pode se creditar aquilo lá. For consumida no processo de industrialização, esse é o caso aqui da nossa questão, tá? Atividade que resultar em operação ou prestação para o exterior, certo? Então, vê, apesar de ela não ser uma exportadora no caso da questão, ela se encaixou aqui no na segunda hipótese, tá? Na proporção destas sobre as saídas das operações. Então, o que ele quer? O que significa essa parte aqui? Eu posso acreditar tudo? Não, você não pode. Vamos supor. Você teve 100 de crédito de energia, 100 de ICMS creditado. Destacado nas suas operações de entrada de energia, ok? Aí você fez lá na sua fábrica 80% das suas operações foram internas. 20% foram exportações. Qual é a proporção das exportações? Né? A proporção sobre o total da sua saída, né? Sua saída foi 100%, você teve 20% de exportações. Então, você pode acreditar 20% da energia, do crédito, tá? Você pode se valer, pode se apropriar, pode aproveitar 20% do crédito referente a ICMS de entrada de energia elétrica, tá bom? A partir de 1º de janeiro, nas demais hipóteses, atualmente não pode. Isso aqui ainda está, é o que eu falei para vocês. Não vi ainda, não cheguei a ver se já tem projeto de lei lá para mexer, mas sempre é alterado. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o que interessa? Para a nossa prova, esquece o que acontecer ou o que não acontecer, tá? O que vale é a legislação vigente na época digital e atualmente essa aqui, tá? Vamos lá, mais uma. Questão número 3, aqui uma de ITCMD. Perceba o seguinte nas questões da CESP para legislação tributária. A CESP ficou muitos e muitos e muitos anos sem fazer provas de legislação tributária estadual. Começou a fazer o ano passado de novo e eles têm feito o quê? Questões muito literais, tá? Não há questões muito complexas, são questões bastante literais. Você tem que conhecer, às vezes ele vai no literal e às vezes ele vai na aplicação, mas na aplicação literal da norma, tá? Então vamos lá. Joaquim morava em Santa Catarina, faleceu, tá? E deixou herança para seus 4 filhos. E a herança era
constituída por 2 imóveis. Um imóvel estava em Santa Catarina e um no Rio Grande do Sul, tá? Perceba que nós estamos aqui falando do Rio Grande do Sul, tá? Então, ele morava em Santa Catarina, deixou 2 imóveis para 4 filhos. Cada um dos herdeiros terá direito a uma parte de cada imóvel, no caso não incide em hipótese de isenção, tá? De acordo com a lei estadual, a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, vamos lá, vamos guardar isso aqui, ó. São 4 imóveis, um em Santa Catarina, um no Rio Grande do Sul. Então, ele está querendo analisar essa questão do ponto de vista do Rio Grande do Sul, tá? Então, faz de conta que o Rio Grande do Sul é Alagoas. Não pode cobrar TCMD sobre nenhum dos imóveis. Errado. Ele diz que não pode cobrar em razão do domicílio de cujos. Quer dizer, o de cujos, quem é o de cujos? O de cujos é o morto, falecido. É aquele de cujos bens estamos falando. Aquele de cujos bens estamos a tratar. Por isso que tem essa opção aqui, o de cujos, tá? Morto, falecido, tá? O de cujos. Morreu lá o de cujos, deixou 2 imóveis. Ele morava em Santa Catarina, e aqui está dizendo que já que ele morava em Santa Catarina, não pode recolher TCMD para o Rio Grande do Sul. Besteira, porque no caso de imóveis, o que vale para dizer para quem é devido o ITCMD? É a localização, tá? É o estado da localização. Então, por exemplo, um imóvel está localizado no Rio Grande do Sul, ITCMD para o Rio Grande do Sul. O outro está em Santa Catarina, ITCMD para Santa Catarina. Se algum deles estivesse em Alagoas, ITCMD para Alagoas. Não interessa onde moram os herdeiros, não interessa onde mora o de cujos, ok? Onde morava, né? Porque já não mora mais. Poderá cobrar ITCMD sobre ambos? Não. Ambos os imóveis não, porque tem um deles está em Santa Catarina e outro está no Rio Grande do Sul. Então não pode, ele só pode cobrar sobre um, tá bom? Havendo 2 fatos geradores? Não, não há. Quantos fatos geradores temos aqui? 4. Por que, professor, tem 4? Porque no ITCMD nós temos tantos fatos geradores quantos forem os herdeiros. Então, 4 herdeiros, 4 fatos geradores. Quantos forem os herdeiros, legatários, tá? Ou herdeiros, legatários e aqui tem os herdeiros, tem mais um aqui, tá me fugindo agora, mas enfim, tem o cara que recebe eu tenho o herdeiro, o legatário, tem mais um que pode receber, enfim, quantas pessoas estiverem envolvidas são quantos fatos geradores nós tivermos, tá? Vamos lá, mais uma aqui. Poderá cobrar ITCMD sobre ambos? Não, tá errado, não pode. Havendo 4 fatos geradores? Ok, tá? Mas não pode sobre ambos, a gente já viu. Só pode cobrar do Rio Grande do Sul, tá? Poderá cobrar ITCMD apenas sobre imóvel localizado no Rio Grande do Sul? Ótimo. Havendo 4 fatos geradores. Ok. Poderá cobrar ITCMD apenas sobre imóvel localizado no Rio Grande do Sul? Ok. Somente um fato gerador? Não. Tá bom? E, professor, se tiver, além disso aí, tivesse mais uma doação, vamos supor que um dos filhos doasse a sua parte para o outro, mais um fato gerador de doação, tá? Herdeiros, legatários e donatários, tá? Para cada um tem um fato gerador. E para cada operação tem um fato gerador, tá bom? A gente vai estudar isso com calma, muito detalhadamente lá, quando a gente chegar nas aulas do ITCMD, ok? Vamos lá. A Constituição do Estado prevê expressamente a competência do Estado para a instituição de... Olha só, as pessoas falam, professor, não cai, essas questões bobas não caem mais, porque antigamente, olha que besteira aqui, ó, CESP 2018, Cefaz do Rio Grande do Sul. Tudo bem que era prova de técnico, mas durante o curso eu mostro para vocês provas de auditor nas quais caíram questões tão ou mais bestas do que essa. Então, quer dizer o seguinte, Estado, tá? Pode instituir contribuição de melhoria? Sim, pode. Empréstimo compulsório? Não, é da União. COSIP, contribuição sobre iluminação pública? Não, só os municípios do DF. Contribuição sobre limpeza urbana? Não. A limpeza urbana não pode ser contribuição, tem que ser taxa e é municipal, tá? Contribuição para intervenção de domínio econômico, é a CID, famosa CID? Não, isso é da União, ok? Então, uma questão molezinha para você matar em 30 segundos e correr para a próxima. Vamos ver aqui agora algumas questões da FCC.
Nessas daqui a gente vai poder estudar bastante alguns casos. Vamos ver aqui, ó. A lei que disciplina o ICMS estabelece que tal imposto tem como fato gerador. Então, vamos ver quais são os fatos geradores do ICMS. Ó, aquisição de bens ou mercadorias realizada no exterior por pessoa física residente em Florianópolis. Veja bem, ele não está falando de importação. Por quê? Importação é um fato gerador, tá? Ele está falando da aquisição realizada no exterior. E cuidado que a CESP já fez uma questãozinha parecida com essa. O que significa isso aqui? Você foi lá para o exterior, tá? E lá no exterior você comprou uma mercadoria ou utilizou um serviço. Comprou lá qualquer coisa. Você paga ICMS sobre essa compra? Não. Você vai ser tributado lá no país em que você estiver, de acordo com as normas tributárias do país em que você estiver, tá? Entrando aqui no Brasil, aí sim você vai fazer vai ter um fato gerador de ICMS, tá? Claro, se houver incidência, depende da situação, depende do valor, etc, tá? Então, isso aqui, tá? Aquisição realizada no exterior, foi lá, você está lá fora do país e compra uma bala, não incide ICMS. Recebimento de mercadorias destinadas a consumo, oriundas de outra unidade da federação. Sim, isso aqui atualmente é fato gerador, tá? É fato gerador por conta da emenda constitucional 8715, que mudou. Antigamente não era isso aqui. Agora é um fato gerador. Tem o fato gerador do diferencial de alíquota da EC 8715. Serviço de transporte prestado no exterior? Não. Serviço prestado no exterior não é. O ICMS incide sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal apenas, tá? Entrada no território do estado em operação interestadual de álcool ou gasolina quando destinados à comercialização. Não. Olha só, nós vamos ver daqui a pouco que no caso do álcool incide. No caso da gasolina, não incide. Então, combustíveis derivados de petróleo, quando é destinado à comercialização, não incide na entrada, tá? A regra é diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês já já a regra total, tá bom? Vamos ver. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviço compreendidos na competência tributária dos municípios. Não. Se o serviço estiver compreendido na competência tributária do município, ele é tributado pelo ISS, tá? Lista de serviços da Lei Complementar 116.03, tá? O fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos, sobre esse sim, incide ICMS, exceto no caso das ressalvas, tá bom? Vamos lá. Para responder a questões 6 e 7, considere as informações abaixo. João morava em Santa Catarina, comprou uma passagem de avião e de volta em Florianópolis, lá em Santa Catarina, para Buenos Aires. Está em Santa Catarina, comprou uma passagem de avião para Buenos Aires. Passou por Porto Alegre e foi viajar. Em Buenos Aires, quer dizer, não é que ele passou, a passagem era sair de Santa Catarina, parava no Rio Grande do Sul e ia para Buenos Aires. Utilizou um serviço de transporte entre o aeroporto e o hotel. Ó, já começa aqui, ele está em Buenos Aires. Buenos Aires, ele não tem nada, não tem ICMS sobre o que ele fizer lá, tá? Não tem. Aqui, ó, comprou uma passagem de avião, tá? No caso do transporte, o fato gerador começa no local do início, tá? Olha lá, guarda isso aí. No comércio local comprou queijos e vinhos para serem entregues no hotel. Aqui não tem nada também. Não tem ICMS. Conteúdo do fone do quarto fez ligações telefônicas para serem cobradas na conta do hotel ao vendedor de vinhos. Bom, fez ligação telefônica no hotel em Buenos Aires? Não tem nada a ver com a gente. E vai confirmar a hora de entrega. Seu amigo que estava em Florianópolis. Bom, aí ele mandou os vinhos lá para Florianópolis, solicitando indicação de Buenos Aires. À noite foi ao restaurante, além de jantar, consumiu vinho, assiste um show de música lá em Buenos Aires, não tem nada a ver com a gente. Quando volta para o Brasil, traz 24 garrafas de vinho, olha só, que são apresentadas ao oficial da alfândega e devidamente tributadas. Isso aí tá certo. Depois volta de ônibus lá de Santa Catarina para Lages. Mais um fato gerador aqui, ó, do ICMS.
devido aqui para Santa Catarina, porque é intermunicipal, tá? Ok. Em vista dos fatos descritos, considerando dispostos na lei, considera-se ocorrido o fato gerador. Ele quer saber onde houve fato gerador aqui, ó. Onde estão os fatos geradores? A favor de Santa Catarina. Vamos lá. Emissão do bilhete de passagem aérea comprada pelo João. Não. O fato gerador não é na emissão do bilhete. O fato gerador é no início do transporte, tá? Emitir bilhete não é fato gerador. No momento em que João completou a ligação telefônica para falar com o Manuel. Não, já falei que não tem nada a ver, tá? Porque ele está na Argentina, não é tributado isso aqui. No início da viagem de Florianópolis para Lages. Sim, aqui ele fez uma viagem. Que viagem é essa daqui? Viagem de ônibus, certo? A viagem que ele fez na volta. E aqui no início da viagem, início do serviço, da prestação de serviço de transporte, ocorre fato gerador. Compra das garrafas de vinho. Não, ele comprou garrafas de vinho na Argentina. Entrega das garrafas de vinho. Não, ele estava na Argentina quando recebeu as garrafas de vinho, tá? Ah, professor, aquelas garrafas que ele mandou aqui no Brasil. Sim, aqui no Brasil, quando a pessoa vier retirar as garrafas lá que recebeu, não sei quantas eram, aí tem o fato gerador de importação. Aí ele vai ter que pagar por aquelas garrafas, tá? Dependendo, claro, de fatores de isenção e outras coisas aí, tá? Dependendo das regras que tiverem lá. Bom, vamos lá. Mais uma vez a mesma coisa, ele quer saber o local agora, só na mesma historinha, local da prestação ou operação, tá? É o domicílio do João, em Lages, para fins do ICMS devido no desembaraço aduaneiro, olha lá. Desembaraçou os vinhos na alfândega, houve ICMS. Importador, domicílio da pessoa física é o local do desembaraço, muito bem. Estabelecimento da concessionária de telefonia, localizada no estado, que completou a ligação, não, já falei aqui, ó. Aqui no Brasil, a telefônica aqui no Brasil que recebeu a ligação, não. A ligação originada na Argentina, serviço de telecomunicação da Argentina, não tem fato gerador nenhum aqui. Empresa de transporte aéreo localizada no estado, relativamente ao serviço de transporte aéreo utilizado por João. Não, porque não incide sobre transporte internacional, nem sobre transporte municipal. É só sobre transporte interestadual, tá? É interestadual e intermunicipal. Guardem bem isso porque é muito explorado, ainda que de forma lateral aqui, ó, é bastante explorado nas questões, tá? Ah, então se eu comprei um negócio aqui para ir de avião para a Argentina, é interestadual, não tem ICMS? Não, não tem ICMS, tá? Na alfândega de Porto Alegre, relativamente aos queijos adquiridos por João. Não, porque os queijos não vieram para o Brasil, ó. Os queijos foram consumidos lá mesmo, tá? Cobrança do cartão de crédito relativamente ao fornecimento de alimentação e o valor do vinho consumidos no local e da música ao vivo. Não, ele estava na Argentina, não tem ICMS, tá? Lá na Argentina são outros tributos, tá bom? Questão trabalhosa, mais tranquila para ser resolvida, ok? Mais uma aqui, ó. Vamos lá. Conforme a lei, para fins de tributação do ICMS, estabelecimento é. Ele quer saber o que é estabelecimento, tá? Estabelecimento é um ente autônomo responsável pela escrituração e apuração? Não, não é ente autônomo, tá? Pode ser um veículo utilizado no transporte de funcionários da empresa? Não. Transporte de funcionários das empresas dentro do município? Não, porque é transporte municipal, não é, tá? É o local ou ambiente seguro em que as pessoas realizam o negócio que pode estar hospedado no servidor local, nas nuvens ou em outro país? Não tem essa definição de ambiente seguro aqui. Essa palavra não existe lá na definição clássica de estabelecimento, tá? E o lugar onde está hospedado, ele está dizendo aqui, ó, um servidor local hospedado na nuvem, um servidor não pode ser considerado estabelecimento ainda. Estabelecimento é quem apura imposto e responde pelo crédito tributário, não. Não tem isso aqui na definição, tá? Você vê que aqui você poderia achar que é um transporte, ó, ente autônomo, ele nessa questão aqui pôs várias pegadinhas, tá? É um local que pode ser público ou privado, edificado ou não, de pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades ou onde se encontrem mercadorias. Essa é a nossa resposta, tá? Todas as outras fogem da definição clássica de estabelecimento que está aí em todas as leis estaduais. Então, ó, estabelecimento está aqui para vocês não esquecerem mais, ó.
local privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiros, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias, e ainda o seguinte, na impossibilidade de determinação, considera-se como tal o local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação, encontrada a mercadoria ou constatada a prestação, tá? Parei um ônibus no meio da estrada, estava indo de um estado para o outro carregando um monte de gente. Não consigo localizar de onde é aquele ônibus, não interessa. Ele é o estabelecimento para essa finalidade, tá? E o estabelecimento é autônomo em relação aos outros do mesmo titular, tá bom? Ó, também é estabelecimento autônomo o veículo utilizado no comércio ambulante, captura de pescado, salvo se exercidos em conexão e sob dependência de estabelecimento fixo localizado no Estado, caso em que o veículo será considerado prolongamento do estabelecimento. Respondem pelo crédito tributário todos, solidariamente, do mesmo titular, tá? Essas regras são do estabelecimento, é importantíssimo saber, porque caem bastante, olha lá. Comerciante em Santa Catarina deseja desenvolver novos negócios. Sobre a incidência do ICMS, conforme estabelece a lei, o comerciante deve saber que não incide imposto. Então temos que encontrar aqui uma alternativa na qual não incide imposto. E já vamos estudar as outras onde incide. Então olha lá. Operações de compra e venda de veículos novos, que após serem recebidos no estabelecimento, serão destinados à venda por alienação fiduciária. Incide ICMS. Operação realizada por cooperativas com produtos naturais orgânicos, incide. Ah, professor, mas eu vi que aqui no meu estado tem isenção para produto orgânico. E daí? Isenção é caso de incidência, tá? Isenção, o que a gente tem na isenção? Ocorre o fato gerador, mas o crédito tributário é excluído. É caso de exclusão. Ele é excluído, ele é afastado, né, por vontade do legislador. Então, quando eu estou falando de isenção, eu estou falando de uma hipótese de incidência? Sim, incide, mas temos isenção, tá? Diferentemente dos casos de não incidência. Nos casos de não incidência, não temos fato gerador, tá bom? Na prestação do serviço de transporte de pessoas em veículo elétrico entre cidades do Vale do Itajaí, incide também, tá? Prestação de serviço, transporte de pessoas entre cidades, transporte intermunicipal ou interestadual de pessoas ou de mercadorias, incide ICMS. Em operações de compra e venda de estabelecimento industrial ou comercial, opa, aí não. Não incidência expressa do ICMS. Nesse caso, não incide. Comprou o estabelecimento? Não incide o ICMS, tá? Por que não incide? Não incide porque as mercadorias vão junto com o estabelecimento e quando elas saírem, né, do estabelecimento, forem vendidas, revendidas, industrializadas, elas sofrerão nesse momento a incidência, tá? Se eu fizesse incidir ICMS sobre a compra e venda de estabelecimento, eu estaria, além de tendo uma bitributação, né? Além de ter bitributação, na verdade não seria bitributação, seria um bis in idem, né? Mas além disso, eu estaria penalizando a atividade aqui econômica, tá? Porque tem muita. A gente vê lá em contabilidade como funciona. Você vê que tem muito arranjo comercial, muita compra e venda, muita incorporação, fusão, cisão, tá bom? Muitas transações. Letra E. Operações internas ou interestaduais com energia elétrica destinada ao consumo residencial ou abastecimento de veículo elétrico. Isso aqui é questionável porque se for entrada interestadual de energia, incide. Se for saída interestadual, não incide, tá? Então, apesar de não ter sido dada como resposta, essa aqui seria questionável porque é um caso de não incidência na saída, tá bom? É isso aí. Mais uma aqui, ó. Conforme lei do estado de Goiás, incide ICMS sobre fornecimento de alimentação,
bebidas e outras mercadorias, tudo certinho, exceto em bares, restaurantes, estabelecimentos de diversão noturna. Errado, é inclusive em bares, restaurantes e estabelecimentos de diversão, tá? Não tem esse exceto aqui. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços compreendidos na competência tributária dos municípios pelo valor total e serviços, salvo na hipótese que a lei 8796 expressamente sujeitar. Tá tudo errado aqui, ele bagunçou tudo, tá? O certo aqui é o seguinte: incide sobre o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária. Por quê? Porque se forem compreendidos, o que vai incidir lá é o ISS, tá? E sobre o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao ISS, quando a lei complementar, a 8796, expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. Existe isso? Existe. São as famosas ressalvas, tá? Ressalvas da LC 116.03, tudo bem? Então, a gente vai estudar em detalhes isso aí, as ressalvas, tá? Nesse caso, incide. Bom, prestação de serviço de transporte internacional, não. Interestadual, sim. Intermunicipal, sim. Intermunicipal, não. Por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Então, tá errado também. Saída da mercadoria oriunda de outro estado, ok. Adquirida por não contribuinte, ok. Domiciliado em território catarinense. Então, o cara lá de Santa Catarina comprou uma mercadoria lá de Goiás, tá? Isso foi mudar. Antigamente não tinha na entrada, agora tem, tá? Emenda Constitucional 8715, tá? Então, na saída de mercadoria oriunda de outro estado, adquirida por não contribuinte, tá certo? Aqui o que a gente tem? Na saída, eu tenho a prestação interestadual. E quando chega lá, eu tenho diferencial de alíquota, tudo bem? Então, são dois fatos geradores que eu tenho agora para isso aí. Tem o fato gerador da saída interestadual, tá? E tem o fato gerador do diferencial de alíquota da emenda, tá bom? Incide na entrada no território catarinense decorrente de operação interestadual de petróleo e combustíveis gasosos, tá? Destinados à comercialização ou industrialização. Tá, o certo aqui é não destinados, tá? Vamos passar aqui, eu vou explicar para vocês direitinho o caso do petróleo aqui, tá? Olha lá, o que acontece? Incidência do ICMS sobre petróleo, tá? Operações com petróleo, derivados de petróleo, combustíveis e lubrificantes, tá? Derivados. E energia elétrica. Aqui, professor, álcool, combustível, não é essa regra, tá? Lubrificantes de óleos vegetais, famoso óleo de mamona, não é essa regra, tá? Isso aqui é só para petróleo e seus derivados, energia e seus derivados, tá bom? Então vamos lá. Eu estou falando aqui em operações interestaduais. Então, saída pode ter dois destinos. Pode ser destinado a comercialização, industrialização, produção, geração, extração. Então, ele vai de um estado para o outro, tá? De um estado para o outro e é destinado à comercialização. Aí ele pode ir de um estado para o outro e não é destinado para comercialização. O que muda aqui? Muda só o momento do fato gerador, tá certo? Então vamos lá primeiro aqui. Professor, o pessoal fala que não incide ICMS na operação com petróleo. Como é que eu pago? Veja bem, todo mundo paga imposto na gasolina, não é verdade? Ele não incide na saída interestadual, tá? Então, estou aqui em São Paulo, aqui na refinaria de Paulínia, hipoteticamente mandando combustíveis aí para Alagoas, tá certo? Remetente vem lá de outro F. Na saída aqui de São Paulo, tem fato gerador? Não, não há fato gerador na saída. Passou na divisa estadual, teve fato gerador? Não. Quando que ocorre o fato gerador?
na saída posterior dentro da unidade de destino, no caso lá em Alagoas, tá? Foi daqui de São Paulo para Alagoas, foi da Bahia para Alagoas e vai ser revendido no posto de combustível. O fato gerador ocorre no momento da revenda dentro de Alagoas. Quando alguém vai lá no posto de combustível de Alagoas e compra a gasolina. Vai lá no posto de combustível em Alagoas e compra 1 litro de óleo para pôr no motor do carro. Energia, a mesma coisa, quando é fornecida lá para uma residência de Alagoas. Nesse momento temos o fato gerador, ok? Não houve fato gerador na saída. O que aconteceu aqui? Todo o ICMS ele é padrão de origem, é cobrado na origem, tá? Nesse caso, zero. Professor, por que essa regra é ao contrário? Aqui é padrão de destino. Por quê? E petróleo e energia são produtos, são mercadorias que para sua obtenção demandam muito investimento, consomem muitos recursos, então tem muito investimento público envolvido, muito recurso público envolvido, muita degradação do meio ambiente envolvida. E tudo isso custa para a sociedade como um todo. Então, se eu deixasse padrão de origem, eu ia deixar só para os estados produtores, tá? A parte maior do ICMS. Então, os constituintes houveram por bem dividir isso para todos os estados consumidores, tá? Então, ficou no destino, tá? E não na origem, porque são poucos os estados que produzem em grande quantidade energia e petróleo, tá? Agora não é destinado à comercialização. Mandei petróleo lá da Bahia para Alagoas, mas não é para comercializar. Que situação é essa, pessoa? Se não é para comercializar, vai fazer o quê? Ele não vai revender, ele vai usar. Imagina uma transportadora que está comprando combustível para seus caminhões e está comprando fora do estado de Alagoas, tá? Ele não vai usar, ele vai usar ou consumir, tá? Ele não vai fazer comercialização, industrialização, produção. Imagine, sei lá, uma empresa de terraplanagem que está comprando para usar nas suas máquinas, tá? Tudo bem. Então, na saída lá da Bahia para Alagoas, tem ICMS? Não, não tem fato gerador. Na divisa estadual ocorre o fato gerador, na entrada, tá certo? E depois ele usa ou consome lá no estado de destino, mas o fato gerador já ocorreu aqui. Tudo bem? Na realidade, isso tudo aqui é resolvido antes, porque todas as operações estão sob o regime de substituição tributária, nossa famosa ST, tá? Então é recolhido tudo antes lá, a Petrobras já retém tudo, divide tudo para todo mundo, mas para a prova que interessa é fato gerador, tá? Petróleo e energia destinado à comercialização e industrialização, fato gerador na saída posterior. Não destinado à comercialização e industrialização, fato gerador na entrada do município. E estamos falando, obviamente, de operações interestaduais, porque as operações internas são normalmente tributadas como o arroz, o feijão, o açúcar, tá bom? Da mesma forma, ok? Mais uma aqui, vamos lá. A lei do ICMS estabelece que não incidência é a situação que não está contemplada no campo de incidência do imposto, ou aquela que a lei elegeu como não sujeita à ocorrência do fato gerador, da obrigação tributária. Então, vamos lá, não incidência não está contemplada no campo de incidência, ok. A lei elegeu como não sujeita, ok. O que acontece? Algumas operações não estão no campo da tributação do ICMS. Por exemplo, aluguel, tá? Aluguel de cofre em banco, não está sujeito, tá? Locação não está sujeita a ICMS. Comodato não está sujeito a ICMS. Ou outra que ele elegeu como não sujeita. Por exemplo, alguns casos de não incidência, o legislador vai lá e estabelece na lei, ó, quando a operação for essa, embora seja uma operação comercial, embora esteja havendo operação sujeita ao imposto, circulação de mercadoria ou prestação de serviço,
Nesse caso, não vai ter. Tudo bem? Então, essa aqui aparentemente está certa. Vamos ver. O imposto não incide sobre operação que destine mercadoria, inclusive produto primário e produto industrializado a outro estado. Que besteira, é óbvio que incide. Operação interestadual, incide sim. Então essa aqui está errado. O imposto incide sobre a operação que destine a outro estado petróleo e lubrificante derivado quando destinados à comercialização. Ó, operação que destine a outro estado, interestadual, acabamos de ver. Com petróleo e lubrificante derivado de petróleo ou lubrificante derivado de petróleo, tá? E é para comercialização e industrialização. Não incide? Quer dizer, incide na saída? Não, tá? Ele não incide na saída interestadual. Ele incide quando? Na saída posterior, lá no estado de destino, onde ele for comercializado ou industrializado, tá? Incide sobre a operação de saída de bem. Incomodato? Não, comodato eu acabei de falar, ó, é um caso de não incidência, está fora do campo de incidência, tá? O imposto não incide sobre operações com ouro, jornal e leitor de livro digital. Bom, operações com ouro, depende. Se for um ouro para fazer joia, por exemplo, incide, tá? Jornal não incide, é uma não incidência qualificada, porque está na Constituição Federal, e as não incidências qualificadas chamamos de imunidades, tá? Então, jornal, livro, papel para sua confecção são imunes, revistas e tal. Leitor de livro digital. Bom, olha aqui eu coloquei, ó, a lei não fala sobre a não incidência do livro digital. O ouro vocês sabem, né? A gente vai estudar em detalhes depois. Tem dois casos. Ouro, se ele for como instrumento financeiro, tá? Barrinha de ouro para guardar, para investir e tal, não incide ICMS. Incide IOF. Agora, um ouro que eu extraí para fazer joia, incide ICMS normalmente. E aqui a banca ignorou na letra E, ó, uma jurisprudência recente, tá? De 2017, que fala sobre o quê? Sobre os leitores de livro digital. Aqui, ó, o STF fez o quê? Ó? A imunidade tributária da 150, babá, imunidade para livros, revistas, jornais e papéis, etc, etc, aplica-se ao livro eletrônico, o e-book, inclusive os suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo, que são os livros digitais, os leitores de livro digital, tá bom? Suporte para fixá-lo. Fixá-lo quem? A mídia, né? O arquivo eletrônico. É o leitor de livro, tá? Então, os leitores de livro digital, tá? São imunes, mas só pela jurisprudência, tá? Na lei não fala nada, nem na Constituição, tá bom? Muito bem, ficamos por aqui. A gente já tem os cursos lá disponíveis no site, tá? Eu fiz lá um pacotinho que tem legislação, tem contabilidade geral, contabilidade de custos, tá? Contabilidade pública, tudo junto por um preço bem camarada, tá? O preço de um curso vocês estão levando 3, tá bom? Tá bem legal, dá uma olhadinha lá, isso no PDF, tá? E temos lá a turma de elite, tá? Começando essa semana. Dá tempo muito bem vocês fazerem lá, material de primeira linha, tudo resumidinho, tudo atualizado, com base na legislação de Alagoas. Tem contabilidade, tem tudo que vocês precisam lá. E todas as outras matérias, é claro, na turma de elite é o conjunto completo das matérias. Já está começando lá, tá bom? E está com um preço bom, hoje é dia de desconto, olha lá, Black Friday. E se tiver alguma dúvida, pode me procurar lá no meu Facebook, dá uma ajudinha, curte lá, ou lá nos fóruns do Pontos, tá bom? Vamos ficar por aqui, bons estudos. Quem tiver alguma dúvida depois, pode me procurar. E espero que aí a nossa apresentação, apesar de bastante breve, tenha sido muito produtiva para vocês, ok? Vamos lá, vamos que vamos!